Me encher de saco aqui. Dei uma compartilhada nos grupos. Onde você recebeu? Recebi. Tá. Quem puder compartilhar. Compartilhar, Luiz. Mandei no grupo do Tucano em Rede no Facebook e do Muda PSDB no Facebook também. Botou, Télio, ou quer que eu bote? Coloquei. Tá. Vou jogar no meu também. Compartilhei no meu pessoal. Cachorro no meu pé aqui. Sai, pode vem. Vem. Sai. Que atenção agora, resolveu? Todos querem. Sobe lá. Sobe. Aqui não. Acho que já dá pra começar. Já recebi. Já jogou nos grupos. Só vou jogar mais uma página minha aqui. Qual é? Podemos? Vamos lá. Vamos lá? Boa noite, galera. Estamos aqui no ar com mais um Tucano News. Estamos na nossa terceira edição, a segunda edição oficial, a primeira foi teste. Gostaria de pedir que vocês que estão assistindo a nossa live possam compartilhar, porque talvez nossa live tenha um maior alcance e a nossa ideia seja propagada de maneira melhor e maior. Eu estou aqui com o Télio, o André, o Gustavo Cunha e o Miguel. Cada um de vocês poderia fazer uma breve apresentação? Começando com o Télio. Já começando aqui, meu nome é Télio, sou aqui do oeste do Paraná, de Cascavel, sou formado em filosofia, portanto, professor de filosofia, tentando aí um mestrado nos próximos meses, e filiado ao PSDB, eu creio que desde 2016, se não me engano, ou 15, desde 2015.
André? Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Montoro, sou de São Paulo, capital. Estou aí para discutir temas políticos atuais, notícias da última hora. Estou filiado desde 2015. Estou aí falando, faço parte do CanoCast também. E a gente agita aí, vamos conversar. Gustavo? Sou de Sinop, Mato Grosso, nortão do Mato Grosso. Nós migramos para o PSDB faz pouco tempo. Estávamos em um outro partido. Trabalho na Câmara Municipal aqui do município e aqui nós temos a segunda maior bancada no município. Vamos tentar contribuir para o debate dos temas. Miguel? Bom, acho que o pessoal já me conhece, quem está assistindo já do outro news. Eu moro no Rio de Janeiro, sou secretário-geral da Juventude Municipal e membro da executiva aqui. Estudante de Direito. Então, galera, vamos começar aqui com o nosso primeiro tema, né, que, no caso, nós vamos falar sobre o novo empreendedorismo no pós-Covid, o que pode ser, o que a gente pode ter de mudança, no caso, para a nossa nova vida, no caso, falta essa palavra, uma nova vida que nós vamos ter após a pandemia. André queria tirar uma palavra antes, né, para poder falar. Quer começar, André? Eu queria falar um pouco da questão do empreendedorismo, né, dos negócios, que eu acho que vai rolar uma grande mudança, assim. Há uma previsão aí de alguns negócios fecharem, outros mudarem o modelo de negócio. Você está tendo aí vários negócios para sobrevivência, estão investindo no e-commerce, então, e desde delivery para alguns, quanto outros venda pela internet, então eles vão ser redimensionados aí, né? E a outra coisa também é a questão de trabalho. Em muito lugar, o teletrabalho, né? Digamos que falam, né? Home office, mas o teletrabalho vai tomar conta e acho que vai ter menos gente tendo que trabalhar nas suas respectivas sedes de trabalho. Isso para as empresas também vai ser mais barato. Então é uma tendência geral, porque a gente vê que esse período, né, e tudo é uma coisa que está todo mundo prevendo, a gente vai ter que fazer meio que uns rodízios de quarentena, assim, vai liberando aos poucos, só que ao mesmo tempo tem que ir segurando. Então nunca a gente vai voltar num fluxo tão alto, pelo menos pelos próximo ano, vamos dizer. E eu acredito que isso vai mexer um pouco na cadeia produtiva em todos os sentidos, desde empresas do setor de serviços, que a produção vai ser feita de casa, muitas pessoas vão poder trabalhar de casa, mas, né, vai ter gente que vai ter que ir para o trabalho, acho que tem, mas vai se aprender que dá para trabalhar de casa. E a questão de empresários e o setor de comércio que vai se adaptar para fazer venda, entrega em casa, as pessoas vão ficar mais recolhidas mesmo. A tendência é a sobrevivência. Vamos ver como que evolui essa parte econômica. Eu acho que as empresas têm que se adaptar, senão elas não sobrevivem, né? E na economia é a lei da sobrevivência, meio como se fosse o Darwin, só que é o darwinismo empresarial. Quem se adapta é quem sobrevive. A gente está em novos tempos e tem que se adaptar. No Brasil, mais ou menos, era quem tinha o melhor lobby até pouco tempo atrás. Então, nós vamos pensar normais, mas Para que eu fui abrir o Tucanes em Rede, cara? Acho que o brasileiro tem uma ideia de empreendedorismo meio vaga, né? Você fala assim, empreendedorismo, o brasileiro já pensa em bolo de pote, espetinho, marmita, iFood. O que isso quer dizer? Que as pessoas são um pouco instruídas, né? O círculo, né, de inovação do brasileiro é muito reduzido, se você olhar. Isso não quer dizer que a gente não faça coisas novas, né? A gente não possa gerar soluções mais adequadas nesse novo tempo. Mas o grande problema, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar de educação, né? E as pessoas conseguirem dialogar uma com as outras, pesquisarem e assim conseguirem ter ideias, prospectar projetos, organizar projetos e pôr em ação. Hoje a gente fica muito
amarrado por falta de educação. Então, a nossa capacidade de empreender é muito baixa. Eu concordo com o André que esse momento agora está nos forçando a mudar, está forçando a gente a buscar alternativas. Só que a gente só vai conseguir buscar alternativas de boa qualidade se nós tivermos pessoas mais bem instruídas, né? Cara, vou puxar um pouco a palavra aqui. Você falou que sobre as pessoas elas não têm que o termo empreendedorismo às vezes é meio vago. Você falou em relação a pessoa acha que é quentinha, que é iFood, essas coisas. Cara, eu queria trazer um pouco da área de empreendedorismo por necessidade, que, pelo menos trazendo para aqui para o Rio de Janeiro, cara, é uma coisa tão grande, porque no Rio de Janeiro a gente fechou 2019 com 6 mil empregos no negativo, né? A gente teve uma queda, acho que foi o único do Sudeste, que o Miguel acho que pode confirmar, que teve uma queda na taxa de emprego. E, cara, o Rio de Janeiro, o carioca, ele precisa muito desse empreendedorismo de necessidade, principalmente as pessoas que moram em favela. Os meus pais, eles são comerciantes desde 1991. Já passaram por tudo, superinflação, passando pela crise de 2008. Agora, se Deus quiser, vamos passar por essa crise que estamos vivendo agora da pandemia. Então, eu acho, cara, que a comunidade ela vai sofrer muito em relação a a falta do empreendedorismo, no caso, a queda. Digamos assim, o bar ou um restaurante, ele pode trabalhar de maneira como delivery. A evolução das coisas, a pandemia ela só está acelerando em relação ao delivery. É necessário, se faz necessário um restaurante vender pela internet. Tivemos, acho que eu vi a notícia esses dias, que durante essa pandemia nós tivemos um aumento de 232% nas compras de alimentos pela internet. Então, essa pandemia ela serve como uma oportunidade, é até feio eu falar que ela serve como oportunidade, a visão que tem muitas pessoas que estão descendo, estão caindo por causa dela, mas ela serve como um alerta e como uma aceleração, cara, de que as pessoas precisam renovar, precisam mudar. E a evolução, para quem trabalha com restaurante, pequeno negócio, é o delivery, é o trabalho de venda sobre a internet. Em contraponto, quem tem uma barbearia, um salão de beleza, uma coisa com contato até mais humano, acaba se prejudicando com essa pandemia, porque ela tem um contato direto com o cliente. Eu tenho um amigo que tinha uma barbearia na Cidade de Deus, que ele falava, cara, eu estou tendo 6, 7 clientes por semana, coisa que eu tinha em um dia, até vezes mais. Então, eu acho que tem uma diferença, cara. Eu acho que as pessoas têm que ter um trabalho de empreendedorismo, então um trabalho de desburocratização, vai ser importante para pessoas grandes voltarem a empreender, pessoas com dinheiro, mas eu acho que trazendo para a comunidade, para o empreendedorismo de necessidade, o baque do Covid vai ser enorme, porque tem muita gente, o Daniel, que ele passava do News aqui no Rio de Janeiro, ele me falou que um vizinho dele abriu um restaurante na Vila da Penha, o cara usou todo o dinheiro dele e inaugurou o restaurante com o sambinha dele 2 semanas antes de fechar tudo. O cara está em depressão, o cara está chorando, o cara não sabe o que ele vai fazer, porque ele não tem dinheiro para se segurar durante essa pandemia. Ele foi na tentativa do erro e do acerto de conseguir recuperar o dinheiro jogado, fazendo grana, fazendo caixa durante o período. E essa pandemia fechando tudo, acabou prejudicando ele. Inclusive, a pessoa não deve ter nem dinheiro, às vezes, para migrar para um delivery, para poder dar uma evolução, para poder mudar ou se readaptar. Então, o que eu estou querendo falar, o empreendedorismo por necessidade, o empresário da comunidade, tem bar, lanchonete, pizzaria, ou qualquer tipo de outro empreendimento de comunidade, vai ficar totalmente à mercê dessa crise. Ela não vai ter como se recuperar. Então, eu acho que o baque é muito maior para quem está em comunidade, para quem é de favela, para quem vive no empreendedorismo na favela, do que uma empresa grande, ou uma pessoa que já tem dinheiro e pode se segurar durante essa pandemia. Sim, sim, não, eu concordo absolutamente com você, assim, meu ponto, assim, de paralelo, de diferença que eu quero colocar, é no sentido, assim, de que nós precisamos de empreendedorismo. A questão é o que é que faz o empreendedorismo ter uma boa qualidade e realmente ser transformador das pessoas? É justamente essa capacidade de instrução, né? Por exemplo, o André Montoro, ele é uma pessoa articulada, uma pessoa que tem acesso, uma pessoa que tem contatos e tal.
Então, o empreendedorismo, para ele, vai se aparecer de uma maneira diferente do que essa pessoa que, por exemplo, está na comunidade, né? Aí, o que nós precisamos fazer? O Estado precisa entender essa realidade diferente e desenvolver políticas públicas que venham atender essas pessoas, né? O que é que falta para essas pessoas ter uma ação empreendedora? Não seja apenas, digamos assim, que fique apenas na sobrevivência, mas passe a ser, tipo, que seja, no primeiro momento, a sobrevivência dela, mas que com a instrução, ao longo do tempo, ela consiga se estabelecer, ao longo do tempo, ela consiga se desenvolver. Voltando ao que você falou em relação à instrução, realmente falta, até em escolas, no ensino de base, a gente não tem uma educação empreendedora, a gente não tem falta de educação financeira, faltam aulas de empreendedorismo. E, cara, trazendo para a questão do MEI, nós temos a reunião para você aprender como se monta o MEI, mas você não tem reuniões periódicas de educação financeira, de empreendedorismo. Você ensina a pessoa a abrir um MEI, mas você, às vezes, não ensina, você pega o sonho da pessoa de ter o seu próprio negócio, mas você não ensina a pessoa como ela pode trabalhar, você não tem a reeducação, você não direciona a pessoa como ela pode aproveitar. A gente não tem reuniões semestrais ou semanais, mensais, de órgãos do município com pessoas do meio. Às vezes a pessoa ela aprende levando porrada, ela está caindo, está perdendo dinheiro, e é ali que ela está perdendo, que está aprendendo. Você não vê uma troca do Estado em relação às pessoas que têm o meio. Eles só recolhe o DANF da pessoa, mas você não vê uma troca, você não vê um auxílio, você não vê uma educação financeira, você não vê cursos semanais, mensais, semestrais, tanto faz, que possam dar um eixo para essa pessoa que às vezes abriu o MEI, porque foi a única opção que a pessoa tinha. A pessoa está 6, 7 meses sem arrumar nenhum trabalho, e ela, cara, minha única solução é trabalhar, vou abrir um MEI. Abriu o MEI, teve aquela videoaula lá para abrir o MEI, mas ela não teve, beleza, abri o MEI, caraca, estou botando dinheiro todo mês, o que eu faço agora? Às vezes a pessoa ela não tem essa direção do Estado, falta esse trabalho do Estado para passar um conhecimento para a pessoa e dar um start na pessoa, guiar a pessoa por tal caminho. E eu acho que tem uma coisa aí indo na direção contrária do Télio, mas tudo bem. Eu acho que assim, existe uma coisa no empreendedorismo ou no negócio, não, empreendedorismo é uma palavra chique que a gente dá, mas é assim, é o meio das pessoas que você vive, você cria aquilo que é a necessidade, você tem um feeling próprio. E não é uma coisa que às vezes ensina-se, entendeu? É uma coisa mais que a pessoa vive. Então, um cara que era o cara do negócio, aquela história que a gente sabe, do cara que é ambulante, cria o negócio vai crescendo e tudo mais. É muito do feeling. Acho que tem que ter uma orientação, é claro, como o Gregory falou, e a gente tem que também, o Estado tem que entrar em algum sentido para orientar e fortalecer, porque isso já está na mente do brasileiro, essa coisa da criação, de improvisar e de fazer. Eu acho que só precisa ter um aperfeiçoamento e uma profissionalização disso. Eu trabalhei um tempo lá aqui na prefeitura num programa que chamava Fab Lab Livre, que era um laboratório de fabricação digital, era tipo marcenaria digital, assim, e daí tinha criação de circuito eletrônico, prototipagem, e era uma coisa gratuita, desde as regiões centrais até a periferia, eram 12. E a gente via como as pessoas que utilizavam, e de diversas classes sociais, elas pegavam e tinham a criatividade própria e faziam negócios com aquilo, sabe? Faziam coisas. Então, eu acho que dar uma estrutura, dar uma orientada, mas também não precisa ser tão paternalista, e o feeling é do próprio brasileiro, da própria população que sabe, de alguma forma, saber o que as pessoas precisam e, de repente, cria um negócio e daí a coisa faz sentido para a região. Isso eu observo. Mas é só nesse sentido mesmo de método, né? De você ter a ideia e você conseguir pôr a sua ideia em prática por você saber o que tem que fazer, né? A questão burocrática, a questão financeira, essas coisas, né? É nesse sentido mesmo que eu estava querendo apontar. Na educação como organizadora dessa atividade empreendedora e também como uma
espécie de agente também que qualifica esse empreendedorismo. Faz com que esse empreendedorismo entregue produtos mais bem preparados, que no caso são produtos mais caros, de maior valor agregado, assim por diante. Sim, eu acho que vale citar um exemplo internacional de sucesso, que é a questão do microcrédito em Bangladesh, com o Mohamed Yunus, que inclusive foi Nobel da Economia. O Brasil é o habitat perfeito para um projeto desse, em grande escala, para manicure, delivery, quentinha. É o microcrédito, é o que o pequeno empreendedor precisa para começar, para se reerguer. Essa questão da educação, ela é fundamental para orientar aquele que vai entrar. Que aquele que já entrou nesse momento, perdeu tudo, que fez errado, vai ter uma situação difícil, vai ter que ter uma situação especial para eles. Mas o importante é o legado que isso deixa. A gente não pode voltar a errar nas mesmas coisas. Continuar deixando abrir meio de qualquer jeito, continuar deixando essa galera despreparada. Cometeu o erro histórico? Cometeu. Mas em algum momento precisa ser consertado, corrigido. E esse momento é um momento fundamental para se corrigir. Porque muitos vão quebrar e não vão ter condição de recomeçar. Mas aqueles que estão começando seu próprio negócio têm a chance de começar com orientação. Uma linha de crédito, eu concordo totalmente, porque a experiência europeia é isso. Você entra com subsídio naqueles setores que vão sofrer mais, que vão ser penalizados. E aqui nós temos a questão histórica da desigualdade social, que precisa ser compensada. Mas eu entendo que o Estado tem que ser motor desse desenvolvimento, mas não carregar nas costas. O Miguel falou do microcrédito. Recentemente eu até abri aqui no e-mail, o AGRIO, que é um crédito emergencial para microempreendedores aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que ele trabalha com pessoas que têm faturamento até R$200 mil, e acho que é um juros que não chega nem a 1%, é 0, alguma coisa, 0,6, 0,7 ao mês, e acho que você só paga ele após 12 meses. Você só começa a pagar ele após 12 meses. Então, é meio que um trabalho de microcrédito feito pelo governo do estado aqui para o Rio de Janeiro, que eu acho que é importante, eu acho que se trabalha, eu acho que para um empreendedorismo, quem precisa de micro, assim, para sobreviver, tem 1, 2 funcionários, ou para poder sobreviver durante esse período de pandemia, eu acho que é importante expandir esse tipo de microcrédito, não ficar preso só até o MEI. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, para o pessoal ver na live o que é o microcrédito. Vocês podem continuar falando aí. Tem alguma experiência no Nordeste também, desses microcréditos. Em alguns estados também fazem isso. E tem uma experiência que eles têm do crédito compartilhado, do crédito solidário. Também funciona muito bem lá. Aqui são todos os pré-requisitos para você conseguir abrir. Não sei se dá para ver, mas fala sobre... A pessoa tem que ter uma avalista, tem que tirar foto, anexo, tá com a documentação em dia. É bem burocrático. É até certo, né? Quando você envolve empréstimo do Estado, mas é um começo. Eu acho que é uma espécie de microcrédito que possa ser trabalhado. Sim, eu acho que são várias alternativas, e o empreendedorismo no Rio de Janeiro já é diferente aqui da realidade do Paraná e tal. Não que falte, talvez, políticas para isso. Se a gente for pesquisar, por exemplo, a gente encontra política de empreendedorismo por todo o país. Só que eu acho que esse é justamente um problema, né? Você tem as formas como essas políticas são implantadas, em alguns casos, ou em boa parte deles, não conseguem atingir seus objetivos, não por erros no projeto propriamente dito, mas por uma falta de própria informação das pessoas, ou de refinar melhor assim qual o público que essas políticas querem atender. Então acaba que muitas vezes a pessoa tem uma ideia, já tem até um negócio montado, só que não passa nem pela cabeça dela que existe, por exemplo, uma linha de crédito de apoio ou um programa de apoio, que são onde se revelam os limites do nosso Estado, né? Como que você vence a barreira dessa desinformação, por exemplo.
Sim, e outra coisa, a questão da educação, eu acho importante, mas assim, né, o programa que mais deu certo nisso no mundo foi Bangladesh. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. Se deu certo em Bangladesh, com nível de escolaridade 1000 vezes mais baixo que no Brasil, com certeza eu acho que vai dar certo no Brasil. Sim, a Não, gente tem tudo para dar certo. A questão é que a gente tem muita dificuldade em identificar os problemas, fazer prospecção de problemas, de entender até mesmo quem são o público que a gente quer atuar com eles. Até pouco tempo, ainda hoje, o Brasil tem uma grande dificuldade em delinear quais são as classes da sociedade brasileira. A gente colocou, depois que descobriram a tal da classe média, as pessoas têm uma dificuldade imensa de descrever como é a sociedade brasileira e as suas particularidades, as suas diferenças, e acabam que projetos bons acabam sendo verdadeiros fracassos por conta dessa conexão entre você planejar algo e executá-lo diretamente com aquilo que você pretende executar. Acho para mim, acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje. O Renzo Barroso comentou ali sobre a evolução da legislação e a facilidade de abrir empresas. Mas essa facilidade, sem uma orientação para quem vai abrir, ela se torna perigosa. Se torna muito fácil abrir, ele não tem um acompanhamento, ele não está preparado para tocar um negócio, e a falência é o próximo passo ali. Por isso nós temos uma quantidade de falências exorbitantes. O que eu falei, às vezes a pessoa ela abre um MEI, mas ela por necessidade, por urgência, ela está 5, 6, 7 meses sem arrumar um emprego, ela vê como a única solução, vou trabalhar de conta própria e abre o MEI. O número de pessoas que caem tomando esse tipo de atitude, que quebram em menos até de um ano, é enorme. Não tem isso. E a ausência de incentivo a pessoa a empreender, às vezes a pessoa não tem tanto estudo, não tem estudo suficiente da coisa para poder trabalhar, ela acaba até se envolvendo em dívidas, se acumulando dívida, pegando empréstimo aqui, empréstimo ali, achando que uma hora se paga, que uma hora a situação vai melhorar e acaba saindo mais quebrada do que ela entrou. E algo importante também nesse sentido é que quando você abre uma empresa de qualquer forma despreparado, muitas vezes o cara abriu somente para ser segurado no INSS, porque ele paga um valor ali que é relativamente baixo por mensal, e ele está segurado no INSS. Às vezes ele não foi nem porque ele queria empreender. Ele acha uma alternativa para ele ter um amparo lá na frente. Uhum. Sim. Especificamente, um dos grandes problemas de quem empreende é fazer o cálculo do preço do serviço do produto. Porque você tem ali tributação, você tem custos que são relativos também à tributação, como, por exemplo, um FGTS, previdência do funcionário, os tributos do próprio serviço ou do produto, os custos operacionais da empresa, a necessidade de você ter uma margem de poupança nessa sua operação, várias coisas assim que acabam que o empreendedor brasileiro não consegue formular um preço adequado ao seu serviço e ao seu produto. Isso vai gerando um problema em cadeia. E se você tem um produto mal precificado, isso significa que em algum momento você vai ter um furo na sua contabilidade. Se você vai ter um furo na sua contabilidade, você vai tirar de um lugar para pôr no outro. Então aí começa, de repente você está deixando de pagar impostos para pagar previdência, quando não é previdência para pagar um empréstimo, quando não é para pagar um empréstimo, sabe só o que é para pagar. E assim nascem as falências, as microfalências das micro e pequenas empresas. Sim, e você já tem, em tese, meios para fazer isso. O Sistema S, por exemplo, podia ser uma grande escola de MEI. Podia ter diversos programas educacionais. Mas não, tá lá, encostado sem fazer muita coisa nesse sentido. Eu sei que existem alguns projetos, mas são coisas ínfimas. Isso é coisa para ser projeto nacional. E levando em consideração, cara, que o próprio Estado ele atrapalha. Ano passado nós tivemos uma briga em relação ao Uber. Eu sei que é uma classe, uma pessoa que está ali por necessidade, mas é uma maneira da pessoa conseguir fazer dinheiro.
E, cara, a todo modo, ano passado, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela estava atacando quem trabalhava com Uber, eles estavam tratando como se fosse nada. Teve um deputado, um vereador, Leonel Brizola Neto, que ele fez uma chamada, cara, que chegou até a ser preconceituosa. Taxistas do meu Rio de Janeiro, venham para a Câmara Municipal no dia tal e vamos fazer valer a nossa palavra, a nossa força contra a uberização do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é bizarro. São pessoas que estão precisando de dinheiro, são pessoas que estão correndo atrás de alguma maneira, e você vê o próprio estado de repressão, como também a Guarda Municipal às vezes repreende um ambulante, um vendedor de metrô, de ônibus, aquela galera que fica em terminais também. Tu vê o cara, às vezes, não tem dinheiro, comprou aquilo ali para começar a trabalhar, vem a Guarda Municipal, dá rapa e leva tudo. Ou seja, a pessoa não tem dinheiro para repor depois. Então, por muitas vezes, você vê o Estado repreendendo e pedindo a pessoa de prosperar, de essa pessoa ser um empreendedor maior no futuro, pagar os impostos em dias, botar tudo em dia. E você não vê essa cooperação. Além de ter falta de educação, falta de incentivo, você ainda vê o Estado bater, o Estado derrubar as pessoas que têm oportunidade de crescimento. Sim, absolutamente. Absolutamente. Até acho que a Valéria acabou de comentar aqui a questão do Sebrae. Sim, esse trabalho é feito pelo Sebrae, só que é muito subdimensionado. Muito, muito subdimensionado. O Brasil gasta um horror em bolsa de pesquisa que não devia gastar, que esse dinheiro seria muito mais bem gasto no Sebrae, por exemplo. Tinha que ser cobrado o resultado, né? Eu acho que o principal. Isso dá retorno. De alguma forma, você tem uma mensuração para valer a pena o que você gasta. Só que ninguém quer ser avaliado. Ninguém quer ser mensurado e avaliado. Eu não sei por que, por exemplo, o Sebrae é separado de universidade. Se você tem várias universidades espalhadas pelo país, é claro que posso estar até incorrendo um erro de que a gente pode estar chegando a uma conclusão que há mais Sebrae em cada cidade do que universidades. Mas eu não vejo porque, por exemplo, o Sebrae ser um braço que não poderia operar dentro de uma universidade, por exemplo. Você teria ali atuação de acadêmicos, de áreas de administração, por exemplo, marketing, de diversas áreas, que poderiam fazer um trabalho nesse sentido. Um integrante do Sebrae pode vir e falar assim para mim, você está falando uma grande abobrinha, né? Mas eu realmente queria uma justificativa muito interessante de por que o Sebrae não é simplesmente uma atuação universitária, que eu acho que caberia muito, seria muito adequado isso. Até para a gente ter esse link entre universidade, esse ambiente de pesquisa, com a própria sociedade, né? Seria mais um meio de ligação. Também nas escolas. Você podia fazer um grande sistema também, empresa júnior, Sebrae, uma cooperação, um sistema de cooperação, e não é feito, não sei se não há interesse. O meu tá dando mais. São 700 unidades. Não. O meu tá dando uns lagzinhos, mas eu estou acertando aqui. Porque eu abri bastante página, meu computador é ruim, infelizmente, então dá uma caída. Na hora que o André foi falar, desligou o microfone. Não, estou falando que a gente abre muita aba e daí trava o computador. Acontece comigo. Ainda mais para live. Eu preciso de um computador bom. A verdade é essa. E aí, vamos passar para o segundo tema? Vamos falar sobre a nova social-democracia do Brasil no pós-pandemia. Eu até fiz uma piada antes de começar, porque eu acho que para uma coisa ser nova, ela tem que ter sido implementada antes. Eu queria saber quando foi implementada uma social-democracia aqui no Brasil. Ia começar com o Télio, que foi o sujeito o tema. Não dá nem para falar em implemento. Por exemplo, quando você fala em implementar, isso quer dizer você dizer assim que teve um projeto que iniciou, teve começo, meio e fim, né? Acho que são poucos momentos na história mundial que a gente pode dizer que projetos, mesmo de países, terão começo, meio e fim. O próprio socialismo na União Soviética não teve isso, né? Mas
nós tivemos um governo social-democrata, especificamente do FHC, que já vinha com uma nova proposta de social-democracia, especialmente para o Brasil, que era a união, né, de um conceito mais maleável sobre o mercado, sobre a sua liberdade, de que você podia dar mais espaço para o mercado, e um Estado que podia atuar em áreas específicas, né? Tanto é que nós tivemos a criação da rede de proteção social no governo FHC, que está aí até hoje com seus reflexos, como Bolsa Família, ProUni, FIES e outros programas. Mas Vou só interromper o Télio rapidinho, só para jogar um negócio polêmico. Eu acho que o FHC é um social-democrata, mas ele fez um governo social-liberal. Mas continue. Sim. Se a gente for levar ao pé da letra, acho que está mais para um governo social liberal do que realmente um governo social-democrata. Mas no governo de hoje, o que a gente vê hoje, você tem alguma possibilidade de mudança, assim, um Estado que possa trabalhar em setores específicos, não esse que quer emparelhar a Polícia Federal, essas coisas? No governo de hoje, eu realmente acho impossível a gente falar de que é possível qualquer tipo de projeto, não seja um projeto do contra, que é destruir aquilo que supostamente seja contra a concepção dessas pessoas. Então, no caso, eu sempre falo assim, projeto de nova social-democracia daqui em diante. Algumas pessoas podem falar para mim de que eu seja talvez um pouco de romântico ou que não largue o passado, né? Mas eu apenas digo assim, nova social-democracia só para ter ideia do que a gente pode estar falando. Desde o surgimento da social-democracia como um método de implementação do socialismo, ela já mudou totalmente disso, já virou tudo totalmente ao contrário. Não há sociais-democratas socialistas mais hoje, né? Nós dizemos que há liberais que flertam muito com a social-democracia e vice-versa. Mas o que eu preciso dizer nesse sentido é assim, acho que chegou um ponto que nós precisamos, enquanto sociedade, debater assim, olha, não queremos um Estado grande, ok, beleza, mas um Estado específico também. Eu prefiro hoje que nós tenhamos um Estado forte que atue em áreas específicas para corrigir problemas dramáticos da sociedade, porque a gente tem que alimentar uma estrutura grande que não está resolvendo nossos problemas da sociedade, está aprofundando nossas desigualdades. E nesse caso a gente está falando de algo muito claro, por exemplo, como o lobby do funcionalismo público. Não estou falando desse funcionalismo público dos municípios ou até mesmo dos estados, ou até mesmo federal, que ganhe, sei lá, 5 até 10 mil reais que seja. Eu estou falando dos grandes lobbies do funcionalismo público, que garantiu, inclusive, para eles, nessa última semana, o aumento salarial mesmo nessa crise do Covid-19. Então, o que eu estou propondo é assim, que as pessoas digam, entrem num consenso de que nós vamos ter, talvez, um Estado grande, não vamos conseguir nos livrar disso, mas nós tenhamos um Estado específico. Que seja grande, talvez, na educação, para ter um grande atendimento educacional, ter um grande atendimento de saúde, mas que seja eficiente. Que a gente apare as arestas do Estado com o que não é eficiente, com o que não é importante neste momento. E nós possamos defender o que é importante. Nas universidades, nós temos essa questão dramática. Sempre dizem que gastamos muito com universidades, mas com o que estamos gastando? É com salários? Talvez. Mas me diz aí alguém aí que se propõe a dar aula, pesquisar, por um salário comum da sociedade. Ninguém vai. A carreira precisa ser atrativa. Então, nós precisamos colocar neste bolo aí todas as nossas prioridades e dizer, olha, nós vamos ter um Estado que atua fortemente na sociedade, mas que seja um Estado que atua fortemente na sociedade para desenvolver, para resolver problemas, não para ser simplesmente alimentado por toda, como a gente está sendo alimentado hoje. Mas não é inválido o Estado ele ter um trabalho, ele ser atrativo demais em certas categorias e acabar tendo uma disparidade na diferença de salário para a iniciativa privada e para a iniciativa pública, que acaba quebrando o comércio no Brasil, acaba ficando muito dependente do Estado para gerar emprego e poucas pessoas com vontade de investir na iniciativa privada. Não acaba desequilibrando a balança? Eu acho que o que nós temos hoje, assim, hoje já temos um Estado atrativo para alguns pensamentos. Temos
quando a gente fala de concurseiro no Brasil, que virou uma classe social concurseiro, está da mais baixa, mais alta classe das pessoas, nós já estamos dizendo que hoje o Estado já está numa situação análoga a isso. Por que análogo? Porque ele é atrativo de um lado... Você já tem um estamento burocrático como classe social. Oi? Você já tem um estamento burocrático como classe social. Sim. Hoje é atrativo em um certo momento. Por exemplo, as pessoas estão no Estado hoje, muitas, infelizmente, para usufruir da sua estabilidade, dos seus benefícios, do salário que sempre está na conta e tal. Estão lá porque têm amor à profissão ou porque passaram por um rígido processo de seleção que signifique qualificação de profissionais. Não estou atacando todos, estou dizendo que tem um problema desse sentido. Então, nós temos que estudar melhor os mecanismos de contratação de pessoas para que a gente evite esse problema também. Então, isso num amplo sentido. Isso quer dizer que o Estado vai virar um concorrente da iniciativa privada? Eu acho que não, porque cada um oferece objetivos diferentes, cada um tem atendimentos diferentes, cada um vai ter foco diferente. Eu não posso cobrar que a iniciativa privada entregue o que eu estou cobrando do Estado. O que eu estou pedindo do Estado hoje, por exemplo, no campo das universidades, é pesquisa. Pesquisa constante. Pesquisa, 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 pesquisa. E só pesquisa traz o desenvolvimento. A iniciativa privada não. Ela vai entregar formação, formação, formação. É isso que a iniciativa privada vai entregar. Sim, eu ia falar isso agora, Télio, que o Estado, ele tem como, realmente, o papel dele na economia, eu diria que são 3. No Brasil, corrigir eventuais falhas de mercado, de abuso de poder econômico, que são heranças do paternalismo brasileiro, organização do mercado de forma eficiente, que seja o mais competitivo possível, e não tem jeito, a gente tem que promover justiça social no Brasil. A gente é uma sociedade muito desigual. E aí a gente tem que procurar modelo que funcionou. Aí eu também vou ser um pouco polêmico. A social-democracia, como a gente conhece na Europa, como a gente conheceu nos anos 90, acabou. Acabou. O Partido Trabalhista inglês virou um antro de marxista-leninista, antissemita. O Partido Socialista francês acabou. A centro-esquerda da Itália virou pó. E o SDP na Alemanha virou o quê? O terceiro partido mais votado, coisa que não acontece desde o final da Segunda Guerra. A gente tem que realmente repensar e seguir o que deu certo. O que deu certo foi o modelo alemão de reconstrução da economia, por esses princípios que eu falei, com a intervenção do Estado quando necessária e com investimento em educação para promover justiça social. Mobilidade social vem com educação, ponto final. Nesse ponto, concordo totalmente com esses 3 pilares. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não estamos seguindo nenhuma linha dessa. Ela se tornou algo difuso. Ainda temos o problema da polarização. Você tem 2 extremos brigando sem conseguir que a população consiga entender para onde ela quer ir. Hoje o grande desafio é entender o que o brasileiro deseja, o que ele quer. Porque um lado quer um Estado grande, já dominando todos os setores, com eficiência zero. E do outro lado, uma privataria louca. Um exemplo claro disso que não tem possibilidade de dar certo foi o exemplo da Embraer. Deu errado, a Boeing simplesmente desiste e tudo que estava planejado vai para água abaixo. O setor energético também. Tem áreas estratégicas que não deveriam ser privatizadas. O Estado precisa controlar. Tem áreas que são de interesse da soberania nacional e o Estado tem uma função principal de ser um motor dessa economia, do desenvolvimento. Hoje o nosso parque industrial está todo sucateado, todo desativado, e a iniciativa privada, infelizmente, está com capital lá fora. Um cenário de instabilidade política que nós temos não propicia que esse capital continue aqui. Ele vai para lugares mais seguros. Reflexo é o número de plantas que estão subutilizadas. Hoje nós temos, com muita força de vontade, 50% de produção na capacidade instalada. Sim, com certeza. É uma economia completamente ineficiente e a ilusão do capital especulativo que a gente tinha, quando baixou a Selic, foi embora. Bateu asa e voou. O grande desafio do Brasil também é ser competitivo e ser atrativo para investimento. Esse é o outro grande desafio. A Isabela Ribeiro comentou ali sobre o Estado forte e eficiente. E é o que a gente não tem aqui. Ainda que nós não temos um dos estados
maiores em relação à proporção de trabalhadores. Eu tenho estatística de 2015 e nós temos 12% de funcionários públicos em relação ao total, enquanto o Canadá tem 20%, a França tem 20%. Vamos pegar alguns países que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas só para deixar claro, Dinamarca 35% de porcentagem. Então, nosso estado ele não é tão grande quanto é comentado por aí, porém, zero de eficiência. A questão é que ele é grande para o nosso tamanho. Uma comparação melhor para o Brasil seria a Indonésia, México, Tailândia. Eu acho que para a gente chegar no patamar que a gente confortavelmente possa ter 20% de funcionários públicos, a gente tem que tomar mais um leitinho com Nescau aí por umas 2 décadas. E deixar de existir super salários também. 12% também nos países mencionados agora, no México, por exemplo. Está na média, mais ou menos. A questão é a ineficiência. E o nosso caso do Brasil é como se você tivesse um carro que pesasse absurdamente com um motor ridículo. Tipo, você colocasse um motor 1.0 num Opala. Télio, nessa analogia é como a Fiat fez quando comprou a Dodge. Tinha um Fremont, que era V6, V8, e botou um 2.4, ou seja, carro Ford que caiu, quebrou. Nós temos uma coisa totalmente disforme, né, desorganizada. Você também construiu uma casa. Não, eu quero morar numa espécie de sobrado que seja sustentado por 2 pilares, mas esse sobrado vai ter 200 metros, esses pilares vão ter 10 centímetros de espessura. Não dá, é insustentável. De tempos em tempos, inclusive, conforme movimentos da sociedade, políticos, etc., surge alguém que assim com uma grande ideia de que agora nós vamos ir adiante. Nos últimos anos, foi muito bom que surgiram mais liberais no nosso país, surgiram mais pessoas defendendo liberalismo, mais pessoas defendendo responsabilidade fiscal, só que não estou criticando especificamente a concepção, mas o comportamento das pessoas que pegam um amuleto e levam eles assim como se esse amuleto fosse o salvador da pátria. Não é assim. Exatamente. Um país com renda per capita menor que a iraquiana. Sim, você tem muitos problemas. Aí, de repente, a gente tem que ouvir um ministro da Economia falando que basta a gente vender imóveis da União, que vai dar R$1 trilhão. Com esse 1 trilhão você resolve a dívida, se não for a dívida, você resolve o déficit. Daqui a pouco você começa a voltar a falar de venda de reservas. Estavam falando que estavam falando que se o dólar chegasse a 5, eles iam vender a reserva, e daí você ia multiplicar por 5 o valor, e você poderia fazer uma injeção trilionária na economia. Porra, umas coisas assim que, tipo, não resolvem nada na nossa solução. A gente precisa de projeto e pôr para funcionar. Não essas soluções criativas. É como se, de repente, o Paulo Guedes fosse a única pessoa na face da Terra, do Brasil inteiro, que ela fosse capaz de perceber, porra, nós temos 1 trilhão aqui em imóveis e vamos vender, vamos resolver. Nossa, meu Deus, você é um gênio. Como assim? Ninguém descobriu como você era um gênio antes? Essas coisas assim que a gente precisa se desvencilhar para a gente conseguir fazer um projeto decente para esse país. A título de comparação, a Oi, uma empresa privada, tem esse patrimônio em imóveis gigantesco. E até agora está tentando vender, já são 3 anos tentando fazer a venda para regularizar a caixa e não funcionou. O que mostra que se uma empresa privada não consegue resolver um patrimônio em imóveis, o seu caixa, quanto mais um país vai resolver. Aqui no Rio de Janeiro, o município ele tem alguns terrenos que o Miguel, a gente teve uma conversa outro dia, acho que o Miguel, acho que foi uma reunião de TV, nunca foram vendidos nem nada e estão sendo usados agora como estacionamentos de igreja no Crivella. Foi os terrenos próximos da Zona Norte ali, que tem aquela maior igreja da América Latina. Aí tinha muitos terrenos ali que pertenciam ao município atrás. E o estacionamento que eles tinham não estava dando vazão. Então eles começaram a pegar através da ligação do Crivella com a igreja, começaram a pegar
como, não sei, os terrenos para poder fazer estacionamento, para subir outras igrejas e fazer outros empreendimentos relacionados à Igreja Universal também. Vamos passar para o terceiro tema, que a gente tem que dar uma acelerada aqui. A gente está batendo 50 minutos de live, a gente só tem 10 minutos só para chegar no terceiro. Qual que é o terceiro? O terceiro é o papel da reforma tributária como catalisador da retomada econômica no pós-Covid. Foi o Gustavo que sugeriu esse tema, né? Foi. Quer começar falando? Então, a gente vinha falando sobre o papel do Estado. O Estado tem que ser forte, ele tem que ser adequado com o tamanho da sua economia, mas quem precisa direcionar para onde é que nós vamos seguir, qual é o caminho que nós queremos, precisa ser o Estado. A iniciativa privada vai cada um atirar para o seu setor, para o seu ramo. Mas o país ele precisa pensar um pouco maior do tamanho da nação brasileira e estabelecer aonde eu quero chegar e como é que eu vou chegar lá. Hoje a gente tem diversas ideias de onde quer chegar e 1000 modos para tentar chegar. Nós precisamos de um conceito de nação. Então, um Estado que tem um tamanho proporcional à sua economia, que começa a projetar o fortalecimento da indústria nacional, ele consegue dar concorrência no seu produto. Nós temos uma oportunidade com o dólar alto de se tornar mais fácil comprar aqui. Melhora o preço competitivo do produto interno. Se nós não aproveitarmos esse momento com uma economia direcionada, vamos de novo patinar no que nós já patinamos lá atrás. Então, a questão tributária no Brasil, sim, eu entendi uns 3 pontos da discussão dos últimos 3 anos, que era a complexidade, naturalmente, já está amplamente conhecida, a dificuldade entre você criar um momento de passagem de tributação, ou seja, quando você deixa de tributar assim para tributar de outra forma, e garantir que isso ainda sustente a máquina do Estado financeiramente, ou seja, que capte recursos e arrecade como arrecada hoje, porque se tem uma certeza é que nós vamos precisar continuar arrecadando a mesma coisa ou mais. A questão é como, né? Essa dificuldade. E aí entra um grande debate. O que parece para os tributaristas, especialmente, muito simples e muito fácil de se fazer, está esbarrando na sociedade. A sociedade não está concordando de que é fácil você fazer o que o tributarista está propondo. Uma das coisas que são muito evidentes é do ICMS. Você tem lá o ICMS de substituição, né? Você tem a forma como se tributa o ICMS. Como que acontece a tributação do ICMS? Vai lá, por exemplo, na questão dos combustíveis. A tributação ocorre, salvo engano, nas distribuidoras. Lá, quando o combustível sai da distribuidora, o Estado faz um cálculo prevendo quanto que o posto vai vender o preço do litro da gasolina, por exemplo. Então, o Estado faz uma previsão de quanto será vendido e a partir dessa previsão ele já cobra esse imposto na distribuidora antes de chegar no posto. Então, basicamente, antes de você vender o produto para o consumidor final, ele já está tributado completamente do que você pode imaginar. São desafios assim que para o tributarista isso parece muito fácil, tá, para as pessoas que estão do ramo. Mas para quem quer entrar no negócio, quem quer trabalhar hoje, para você organizar a tributação do seu negócio e tudo mais, você demanda contratar uma mão de obra específica, que é o montador, e também demanda você colocar alguém específico na sua empresa. Acontece que essa tributação bate de frente com a forma que as pessoas trabalham. A CPMF, por exemplo, muita gente critica, eu também critico. Mas se pensar no longo prazo, eu vejo que talvez é muito possível que a CPMF venha a ser, com as suas devidas alterações, uma espécie de imposto do futuro, que seja o seguinte, para evitar dores de cabeça no cálculo, vamos tributar isso de modo geral. Talvez tentando se adequar ao comportamento da sociedade. Tem como afirmar isso? Taxar que vai ser assim? Não, porque isso é absolutamente imprevisível. Eu acho que nós precisamos buscar outras alternativas. Mas eu queria que seja nesse norte. Como você fazer uma tributação mais fácil, mais homogênea, mais abrangente, sem que a gente incorra nesses cálculos absurdos aí. Sério, acho que é importante. Eu queria só pontuar um negócio. Sim. Queria falar que... Não, eu acho que é muito difícil sair a qualquer reforma agora com a coisa da Covid.
e até depois, a gente vai estar um foco complicado, mas eu acho que tem que acontecer uma coisa muito extraordinária. Eu acho que a gente vai conter agora a crise com um pacote econômico pesado e tudo isso vai ficar para depois, se não ficar para o outro mandato do outro, de verdade. Uma impressão minha. O mínimo de esperança de reforma tributária lá. Há um problema na demora da reforma, porque nós vamos ter disparidade entre os estados, problemas gravíssimos. E se a gente não começar a trabalhar isso agora, o estado vai quebrando. Já está quebrado e a tendência é piorar muito. O IVA é uma das formas da gente sair desse problema, ainda que tenha toda uma questão de estrutura, tem que se reformar muita coisa para implantar, mas nós precisamos de uma solução definitiva, parar com esse monte de remendos e paliativos. E a segunda questão é a tributação de grandes fortunas. Nós somos a exceção à regra. O mundo inteiro entende que isso é necessário e, infelizmente, aqui continua remando na maré contrária. É que eu acho que tem um debate, um problema muito... Você quer terminar, Gregory? Não, eu ia só encerrar rapidinho. Acho que o meu comentário vai na linha do Montoro. O Brasil é um país de renda muito concentrada. Se você taxa grandes fortunas, a maior força investidora do Brasil vai bater asa e vai embora. Mas tem duas. Não é uma tributação pesada e tão alta, mas uma tributação pequena. Mas se inicia um processo de tributar isso. Mas é que eu acho que tem uma coisa que é tributar o dinheiro que está parado de fortuna e incentivar que esse dinheiro rode na economia, esteja sendo investido. Acho que são duas coisas separadas, porque uma coisa é o dinheiro parado e outra coisa é o dinheiro sendo investido. Mas vai lá, Greg. A gente vai precisar bater uma hora aqui. Eu gostaria de pedir as considerações finais de todo mundo aí. Télio, Montoro, Gustavo, para poder terminar. Deixa eu... Pessoal, agradecer a presença de todo mundo aqui. Bem rapidinho. Convidar para todo mundo ver as próximas lives aí, que a gente vai ter temas mais polêmicos. Obrigado também aos companheiros aí de live. Bem, então eu vou terminando aqui. Obrigado a todos, obrigado pelo Gregory que propôs e tal. Eu dei uma pequena contribuição só. E junto com o TucanoCast, o Tucano News, acho que são canais de diálogo e de conversa sobre debates aí que estão na mídia. Eu acho que vamos ver o que se espera dos próximos dias aí, tanto da crise Covid como que vai evoluir. A gente tem perspectivas de uma certa piora e vamos ver como que vai evoluir e pensar nessas questões de reformas e no futuro, porque são realmente necessárias, mas eu acho que tem uma certa complexidade e a gente vai estar muito envolvido em Covid. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado para todo mundo que assistiu e, segundo, vou na linha do Montoro e reforçar, a gente vai ter uma oportunidade de ouro para aprovar reformas que a gente nunca conseguiu aprovar logo que acabar essa crise do Covid. O Brasil, como falava o Roberto Campos, nunca perde uma chance de perder uma chance, então vamos ser exceção à regra, por favor. É isso. Falou. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. E acho que é importantíssimo a gente continuar debatendo essas questões no país e propor soluções. Conversar com o máximo de pessoas que a gente puder, porque o debate está muito no campo de eu acho e pouco técnico. Se a gente puder, aos pouquinhos, ir mudando a mentalidade, seria muito bom. Agradecer a oportunidade, Gregory, um abraço para todos aí. Então, galera, muito obrigado pela audiência no Tucano News de hoje. Valéria, você disse que estava sentindo falta de uma presença feminina. Então, o convite, caso você queira participar, está sendo feito. As demais garotas que participaram, a Isabela e outros meninos do partido, por favor, venham participar junto com a gente. Quero dizer que sigam o Tucano News nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube. Vamos upar essa live agora no YouTube daqui a pouco. E muito obrigado pela participação de todos. Peço que todos fiquem com Deus. Muito obrigado.